Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Usiminas. Usiminas, que é uma companhia que eu já fiz vários vídeos aqui no canal e eu faço vídeos diários como esse. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe. Então, se você é novo ou nova aqui, seja muito bem-vindo. E claro, né, pessoal, já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Eu já estou com o site aqui de relação com investidores da Usiminas aberto. Também estou aqui com a tela do Fundamentei, quero mostrar algumas situações para vocês. A tela do Scanner Pro, também do scanner da Bolsa. E vou começar falando sobre a cotação da Usiminas. Usiminas, se a gente for pegar aqui no Google, né, pelo período máximo, aí, a gente vê que teve uma desvalorização grande. Né? Então, mesmo no longo prazo, aí, quem comprou Usiminas lá no passado acabou perdendo dinheiro, na verdade. Né? Usiminas foi uma dessas ações aí que acabou tendo um retorno negativo para o acionista. A gente pode ver se alguém comprou lá, então, principalmente 2007, 2008, né, teve aí uma queda gigantesca. Se a gente for considerar os últimos 5 anos, aí, queda de 17%. Se a gente for considerar os últimos 12 meses, queda de 33%. Isso muito claro atrelado ao preço do aço, né, pessoal? Usiminas, para quem não sabe, na verdade, ela é uma siderúrgica, né? Ela tem a parte de mineração também, mas é uma parte menos relevante. O mais relevante para Usiminas é a parte de siderurgia, né, de aço. Então, ela é uma companhia que pode mais ser comparada aí a Gerdau, né, ou a CSN, CSNA3, né, pessoal? Não vamos confundir com Semin3, porque a Semin3 sim, daí é comparável à Vale, já que é uma mineradora. Então, comparação aí Usiminas, né, é com Gerdau e com CSNA3, né, a CSN. Pessoal, aqui a gente pode ver então, né, que teve aí, como eu falei, essa desvalorização grande. A Usiminas no quarto trimestre de 2022 ela registrou prejuízo, como a gente pode ver aqui, prejuízo de mais de 800 milhões de reais. E a gente pode ver também, né, como a margem da companhia caiu, né, porque no primeiro trimestre de 2023, claro, houve uma melhora, teve aqui um lucro líquido acima dos 500 milhões de reais, mas isso, claro, se a gente for comparar aí com a receita líquida, né, mais de 7 bi 200, então a gente vê de toda essa receita aí não sobrou tanto assim, né, pessoal, como lucro. Então, o que acontece, né? Por que há essa queda, né? A gente tem que ver que as cotações, né, pessoal, e os resultados da Usiminas, eles estão diretamente relacionados ao preço do aço. Ali no momento de pandemia, o preço do aço disparou, né? Foi para cima muito forte, muito rapidamente. Isso fez com que as siderúrgicas ganhassem bastante dinheiro, tivessem uma margem melhor, pudessem lucrar bastante. Então, a gente vê aqui só a título de comparação, né, pessoal? Quando houve aqui no primeiro trimestre de 22 uma receita líquida de 7 bi e 800, o lucro líquido foi de 1 bi e 200. Quando teve aqui no segundo trimestre de 2022 uma receita líquida de 8 bi e meio, o lucro foi aí acima de 1 bi. E agora, nesse momento, nos últimos trimestres, o preço do aço ele voltou à normalidade, a gente pode dizer assim, teve uma queda grande, né, na comparação com aquele pico lá que atingiu na pandemia. Então a gente vê que essa margem caiu. Quarto trimestre de 2022, uma receita de mais de 7 bi e 600 e teve prejuízo. Primeiro trimestre de 23, uma receita aí acima dos 7 bi e 200 e um lucro de 544 milhões. Então, isso faz parte, é uma característica da Usiminas. Eu não estou falando bem ou mal da companhia, eu não faço isso nos meus vídeos, né? Nada aqui é recomendação de compra ou de venda, não estou falando bem ou mal, apenas uma característica que a gente pode ver do setor realmente da Usiminas e da própria companhia, é claro. Se a gente for olhar aqui no Fundamentei o gráfico, né, de lucro versus cotação, é até interessante que a gente vê aqui que na linha amarela a gente vê a cotação média, né, no período, e na linha verde a gente vê então o lucro, né, que foi registrado pela companhia no ano, né? Aqui esse gráfico ele está anualizado. Podem ver aqui que a data é sempre o último dia útil aí de dezembro. Pessoal, vocês podem ver aqui que por grandes períodos, aqui por um longo tempo, essa cotação ela ficou acima do lucro aqui no gráfico, né? E claro, né? Esse gráfico, o ideal é a gente ver aí empresas que tenham o lucro abaixo, né, pessoal? A cotação abaixo do lucro, né? Então vocês podem ver aqui que nos momentos, né, em que a linha amarela ficou abaixo da verde, né? Depois houve aí uma melhora grande, né?
aqui na cotação também, uma valorização grande, ela é uma empresa cíclica, então quem comprou lá atrás conseguiu ganhar dinheiro mesmo diante daquele gráfico que a gente viu ali. Se a gente voltar no máximo, né, a gente vê que teve uma desvalorização, mas quem soube surfar esse ciclo aqui ganhou dinheiro, né, pessoal? Então a gente vê essas empresas de commodities, elas realmente nunca são fáceis de analisar, né? A pessoa tem que entender bem daquele mercado e entender do ciclo também daquele mercado. E aqui a gente pode ver que as linhas então elas estão bem próximas atualmente, né? Bem próximas realmente, mas ainda assim com a linha aí de cotação acima, né, da linha de lucro, pessoal. Aqui, se a gente for olhar uma fotografia dos resultados, a gente pode ver que em alguns momentos a gente vai encontrar aqui um P de prejuízo, né? Isso no ano, né? Claro, essa tabela aqui ela está anualizada. Em outros momentos a gente vai ver uma margem líquida muito baixa, de 2%, de 3%. Em outros, uma margem líquida muito alta. Vocês podem ver aqui, ó, que no momento em que a Usiminas surfou aquele preço alto do aço, a gente pôde observar uma margem líquida de 30% e um ROI de 41%. Mas claro, essa não é a regra aí da companhia, a gente pode ver, foi uma exceção. No geral, a gente vê margens líquidas muito mais baixas, um ROI muito mais baixo também. E aqui, né, fazendo um paralelo aqui, eu mostrei o gráfico de lucro com cotação aqui, né, lucro e cotação da Usiminas. Vou mostrar o gráfico aqui de evolução patrimonial da Usiminas. Eu gosto sempre de mostrar esse gráfico do Scanner Pro, do Scanner da Bolsa, né? Eu gosto muito dessa plataforma aqui. Porque o que acontece, né? A ação ela é a menor fração possível do patrimônio líquido. Então, em termos aí, né, finais, aí a gente pode dizer assim, aquela ação que a gente tem representa aí a menor parte possível do patrimônio líquido, e se o patrimônio líquido evolui, a tendência é que aquela ação, aquele papel vai se valorizar. Se o patrimônio líquido ele cai, a tendência é que aquela ação vai se desvalorizar. A gente pode observar aqui que, né, por ser uma empresa cíclica, em alguns momentos ela tem um patrimônio líquido maior, depois cai, mas no geral esse patrimônio líquido ele vem subindo ao longo do tempo. Quando a gente pega aqui várias barras azuis, né, um período grande, a gente vê que no geral, no longo prazo, esse patrimônio líquido vem crescendo. E na linha vermelha a gente vê a cotação média da ação, lembrando, como eu já falei, que o Usiminas no curto prazo ela é muito influenciada pelo preço da commodity. Então, se o preço da commodity sobe, a cotação sobe. Se o preço da commodity cai, a cotação cai. E a gente pode ver aqui então, né, que do primeiro trimestre de 2022 para cá houve uma queda grande da cotação. Agora ela está cotada aí na casa dos R$ 7,00, ó, R$ 7,28, como a gente pode ver aqui nesse reloginho aqui. Ela está mais próxima da mínima do que da máxima dos últimos 12 meses, né? E nesse gráfico, então, a gente vê o que? Um descolamento aqui, né? Entre a barra azul, que representa o patrimônio líquido, e a linha vermelha, que representa a cotação média da ação no período. A cotação média aí no primeiro trimestre de 2023 ficou na casa dos R$ 8,00, agora ela está ainda mais baixa, na casa dos R$ 7,00, como vocês podem ver. Então, pessoal, isso é bem interessante, ele mostra uma certa assimetria nesse gráfico, né, da evolução do patrimônio líquido comparando com a cotação média da ação. Sobre os dividendos, muitas pessoas compraram ações da Usiminas, principalmente nos últimos dois anos, aí, por conta dos altos dividendos, mas a gente tem que ver o histórico, né? Esse gráfico dos dividendos ele representa bem aqui, mostra bem, né, esses momentos aí de alta e de baixa do ciclo aí da commodity. A gente pode observar que nos momentos em que o preço do aço estava mais alto, a companhia teve uma margem líquida maior, conseguiu distribuir dividendos melhores, e em momentos em que de baixa, né, ela simplesmente não distribuiu dividendos ou distribuiu dividendos muito baixos. Então esse é o problema de a gente ver uma ação apenas por conta dos dividendos. Isso não dá para fazer, né, pessoal, porque a gente pode acabar se enganando. Então pode ver aí quem comprou a ação em 2021, então, porque ela estava pagando altos dividendos, né, de 2021 para cá, a gente pode ver aí que a ação ela caiu bastante, né? Então a pessoa comprou no topo aí, né, por conta dos dividendos exclusivamente, e acabou na verdade tendo aí um prejuízo grande, mesmo tendo recebido altos dividendos. Esse dividend yield aqui da Usiminas ele já ficou acima dos 20% aí, não muito tempo atrás, muito por conta desse histórico, né, dessa alta aí do ciclo. O PL da Usiminas também ele estava muito baixo, né? E agora ele está aí na casa dos 9. A gente vê aqui um PVP de 0,39, né? Um PVP realmente bem baixo, mas o histórico da Usiminas mostra aí um PVP baixo mesmo, né? Um ROI de 4%, ROIC de 3%.
É uma companhia que sempre teve aí nos últimos períodos mais caixa do que dívida. Agora, nesse momento, até isso não tem ocorrido. A gente pode ver aqui o caixa dela, ó, em 5 bi e 800, a dívida em 6 bi e 100, mas claro, na relação dívida líquida pelo EBITDA aqui, uma relação confortável, tranquila. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se chegaram até aqui ao final do vídeo é porque gostaram, então deixa o like aí, se inscreve, compartilha com os amigos. Deixem comentários sobre a Usiminas, sobre outras ações, sobre o que vocês quiserem aí, porque eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal, beleza? Um forte abraço a todos e até a próxima.